Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Paz e graça. Oi. Receba o cumprimento que você achar melhor. Obrigado, Paulo e liderança aqui da igreja, pelo convite. Como é bom estar aqui. E especialmente por ver aqui o meu filhão envolvido com vocês e servindo a Deus aqui. Dos 2 filhos que Deus nos deu, a minha Leia não pôde vir, está acamada com a gripe muito forte. O neto, segundo alguns, se parece mais comigo. Tanto na questão física, ele está mais gordo que eu até esses dias. E o pessoal diz que ele é tão bonito quanto eu. Eu fico orgulhoso dessa capacidade que Deus me deu, não é? E também parece que no temperamento e no jeitão a gente se parece bem. O Tiago é outro jeitão de ser, parece mais a mãe. O Tiago é pastor, já por 10 anos está em Campo Mourão, uma cidade lá do Paraná, no interior do Paraná. E é um privilégio estar com vocês e com aqueles que estão conosco pela internet. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, do verso 12 ao verso 15. O apóstolo Paulo diz assim: Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. A palavra vitória está muito presente na nossa vida nesse começo de 2014. Todos desejamos um ano vitorioso, esperamos que tudo corra bem em todas as áreas da nossa vida. Essa expressão vitória está muito presente para nós brasileiros no contexto da Copa do Mundo. Esperamos que o nosso time seja vitorioso, esperamos que, apesar dos problemas graves de logística, de infraestrutura, o nosso país seja também vitorioso em hospedar e realizar um evento como esse da Copa do Mundo, que envolve tanta gente, envolve tanto dinheiro. Enfim, todos nós desejamos vitória. Eu não sei se há alguém aqui no auditório que seja repórter esportivo, mas se há uma pergunta louca que um repórter faz para um jogador, para um atleta, você vai entrar em campo para ganhar? Eu acho um absurdo isso. Sabe que tem alguém que entra em campo para perder? Se você deseja a vitória, lógico, deseja a vitória. O fato é que nós estamos envolvidos por essa ideia de sermos vitoriosos o tempo todo. E num momento como nós vivemos aqui no Brasil, com tanta competitividade, nós desejamos e precisamos ser vitoriosos, até para sobreviver também no mercado. Pois bem, nesse texto em que nós lemos, o apóstolo Paulo fala em vitória. Ele usa a palavra triunfo na minha versão. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, nos conduz em vitória. E quando eu recebi o convite, também recebi a indicação do tema do ano desta igreja. 2014 foi dada a largada. E eu fiquei pensando que a gente podia então casar essas duas ideias. E o tema da nossa mensagem nesta manhã é este: foi dada a largada para a vitória. Você pode repetir comigo? Foi dada a largada para a vitória. Nesse contexto que Paulo está nos escrevendo, a segunda carta tem uma característica muito forte de uma defesa pessoal de Paulo em relação ao seu apostolado. Ele estava sendo questionado sobre a sua autoridade por uma igreja que ele ajudou a criar, que ele organizou, que ele plantou. Aqueles seus filhos na fé
estavam também duvidando da sua autoridade e falando muita besteira sobre ele, criticando em muitas áreas. Ele resolveu, então, precisou escrever esta carta à igreja dos corintianos. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas era uma igreja problemática, né? Era uma igreja problemática, uma igreja dividida entre si. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E Paulo tem que dizer a eles: queridos, vocês são crianças em Cristo. Vocês não cresceram. Não posso dar para vocês uma feijoada sustançosa. Tem que dar uma papinha, um leitinho, porque vocês não aguentam, né? E aí, novamente, a igreja dos corintianos fala com Paulo sobre ele. Nesta carta, ele vai dizer que a igreja dos corintianos, capítulo 10, versículo 10, diz assim: os irmãos dizem que eu sou fraco na minha presença física e na palavra, mas nas cartas é que eu sou forte. A igreja tinha essa coragem de fazer essa análise, de dizer que o homem era ruim de pregação. Acontece que quando você tem um Apolo, que era um grande orador grego, um homem que falava dinamicamente, talvez o Paulo, aquela vozinha mais fanhosa, quem sabe não impactava tanto a sua presença. Com isso os irmãos faziam essa comparação. E Paulo tem que orientá-los dizendo: quem sou eu? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Nós plantamos, mas Deus é quem dá o crescimento. E, portanto, é no contexto desta carta que Paulo estabelece essa verdade. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em vitória. Foi dada a largada para a vitória. Porém, precisamos entender 3 aspectos fundamentais para que alcancemos a vitória. Primeiro aspecto, nós devemos levar em conta as nossas limitações. Onde que a gente encontra as limitações aqui de Paulo? Paulo começa dizendo que estava em Troade, abriu-se uma oportunidade para pregar o Evangelho. Você pode imaginar Paulo perdendo uma oportunidade de pregar o Evangelho? O homem transpirava o Evangelho em todo canto, preso na cadeia, cantava o Evangelho, em qualquer ambiente. E de repente ele está com a porta aberta, escancarada. E ele não aproveita, por quê? Porque o seu amigo, irmão querido Tito, não estava lá. Parece que essa ideia de solidão era uma limitação na vida de Paulo. Não foi a primeira vez. Quando ele chegou em Corinto para pregar o Evangelho, seus 2 companheiros de viagem também não estavam lá. E o texto diz que a Paulo se dedicou a fazer tendas. Até que os amigos chegaram. E aí ele se dedicou inteiramente à palavra. E vamos para o final da vida. Lá na segunda carta a Timóteo, ele diz: um me abandonou, Cefas foi para lá, só Lucas está comigo. Timóteo, venha ter comigo antes do inverno. A necessidade de ter pessoas próximas. Parece que era uma limitação. Mas, meus irmãos, é tão bom quando a gente admite e a gente assimila e entende a nossa limitação. Todos nós as temos. Ninguém aqui é super-homem, ninguém aqui é Mulher Maravilha. Todos temos limitações. E Paulo entende a sua limitação, lida com ela, administra essa situação, sofre com ela. E graças a Deus, porque a Bíblia não endeusa os seus heróis. Um outro grande herói da Bíblia é o profeta Elias. O profeta Elias, levantado por Deus no momento de uma crise tremenda, onde Acabe, rei do povo de Deus, havia se casado com Jezabel. Jezabel introduziu a idolatria, culto a Baal. E aí um pregador dos nossos dias, desses que não estuda a palavra para pregar, diz que no Brasil nós temos muita gente cultuando a Baal. Tem muita gente indo atrás de vôlei Baal, fute Baal, basquete Baal. E não dá para ir nessa interpretação, sem dúvida. Pois bem, Baal estava sendo adorado. E Elias levanta e faz um desafio. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Reúne lá no Monte Carmelo. 450 contra 1. E Elias dá a eles o privilégio de serem os primeiros. Eles levantam um altar e clamam, e gritam, e passam faca nos corpos, retaliação. E olha, você tem que ler a Bíblia. Leia a Bíblia com criatividade. Elias é um humorista formidável. Elias fica olhando aquilo, e o povo, 450, gritando. E Elias fala: grita mais alto. Quem sabe ele saiu de casa. Mais um pouquinho, grita mais alto, quem sabe ele está viajando. E aí ele apela. Grita mais alto, quem sabe ele foi ao banheiro fazer necessidades. Está tudo lá, Elias. Aí chega o momento de Elias.
restaura o altar, joga muita água, ajoelha e faz uma oraçãozinha. Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus. E aí o fogo caiu. E Deus foi adorado, e o povo dobrou o joelho e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Paulo estava falando que o encontro de vocês não vai ser nem acampamento, nem retiro. Lá no interior, da onde eu venho, a gente faz mais os acampamentos e os retiros. Então, num deles, a gente fez o culto da fogueira. Não é? E aí, para criar aquele impacto, nós fizemos a fogueira e criamos esse ambiente do Elias. Alguém ia pregar sobre o profeta Elias, e um cara subiu lá numa árvore, e esticamos um cabo de aço, e aí na hora que o Elias orasse, Senhor, manda fogo, ia descer uma labareda pelo cabo de aço, e ia chegar lá nos paus, nos gravetos. Tudo preparado, ambiente reunido, aquele clima. E o rapaz subiu, ficou lá em cima da árvore. E o Elias está aqui embaixo. Senhor, manda fogo, Senhor. 3 vezes, Senhor, manda fogo, e nada. O rapaz que tinha subido gritou, Elias, manda o fósforo. Simplesmente ele subiu e esqueceu de levar o fósforo. Pois é. Só que esse homem que vence 450, a contrapartida era complicada, porque quem perdesse morria, tinha que morrer. Tanto é que Elias depois ele faz uma situação complicada, mata 450 profetas de Baal. No dia seguinte, ele recebe um bilhetinho de Jezabel. Se você tem alguma parenta chamada Jezabel, que Deus te proteja sempre. Jezabel mandou um bilhetinho para Elias. Vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. O que Elias devia fazer naquela hora? Venha! Acabei com 450, seja Jezabel. Meu irmão, minha irmã, o cara riu, entrou em depressão. Foi lá debaixo de uma árvore. E Deus, o que está fazendo aqui, Elias? Eu estou só. Olha novamente a solidão. Eu estou só. Irmãos, quando a gente entra em depressão, fica nessa situação, a gente nem conta direito as coisas, a gente não vê direito. Deus tem que dizer para ele, rapaz, levanta os olhos, tem pelo menos 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Elias não vê, sabe por quê? Porque a solidão impede que ele veja algumas coisas. Isso acontece conosco. São as limitações. Em alguns momentos, algumas pessoas têm que lembrar as nossas limitações. Lembra-se de Davi, ainda um adolescente, foi lá no local da batalha contra os filisteus, o Golias do outro lado desafiando ninguém do lado de cá, sumia. Davi resolveu entrar no esquema, e quem foi que lembrou as limitações de Davi? O Golias. Você vem contra mim, um garotinho, mal saiu das fraldas? Às vezes é assim. Às vezes lá no trabalho, em algum lugar, alguém já lembrou das nossas limitações. Não é fácil. A gente sabe que tem. Mas não é fácil assimilá-las, vencê-las muitas vezes e conviver com elas. Eu tenho uma limitação complicada na minha vida. Ansiedade. Tenho aprendido nesses 35 anos de ministério a lidar com isso. Mas desde que o pastor Paulo me convidou, veio aquela ansiedade. Como é que vai ser? Será que vai chegar? Como é que vai ser o ambiente? E você sabe que pregador também tem TPM? Atenção, pré-mensagem e pós-mensagem. A gente fica ansioso antes. E fica mais ansioso depois. O que será que virou? Um colega meu formado, foi logo o seu primeiro sermão, mandaram ele para uma igrejinha de roça lá no interior. E ele foi com o seu melhor terno e entusiasmado com as teologias que ele havia estudado. Ele pregou naquela manhã os 5 pontos fundamentais da teologia escolástica. Todo mundo saiu cumprimentando, ninguém dizia nada. Até que a última irmã, ele arriscou, minha irmã, muito prazer, eu sou novo pastor. O que a senhora achou do sermão? E ela disse, pastor, o senhor fala muito bem, mas eu quero dizer para o senhor que eu continuo crente. Então lidar com ansiedade. Como é que vai ser? Que vai chegar? É uma coisa que eu admito diante de vocês. E é importante a gente admitir diante de algumas pessoas as nossas limitações. Isso ajuda a gente a lidar com elas e também a
vencê-las. Você tem consciência das suas limitações? Você já abriu o coração com alguém a respeito delas? Você já as admitiu a você mesmo? Que tem certas coisas que se alguém colocar nas suas mãos, o melhor é você dizer, por favor, coloque nas mãos de outra pessoa. Eu não sou a mais indicada. Há pessoas que têm muitas limitações para lidar com dinheiro. Não sabe administrar o recurso que ganha. Gasta mais do que ganha. Está atolado em dívida. O brasileiro está por aqui de dívida. A inadimplência é enorme no nosso país. Gente que está dependendo da propaganda e é refém da propaganda. Tem aquela doença de sair de casa e se não comprar nada parece que cometeu um pecado. O pecado foi comprar. Tem gente que não consegue administrar bem o tempo. É péssimo administrador do tempo. Não tem disciplina. Amanhã é segunda-feira, meu irmão, minha irmã. É dia mundial do regime. Começa amanhã e termina na terça, mas começa amanhã. É assim. Quantas pessoas têm essas limitações? Tem outras limitações que eu não estou mencionando, mas quem sabe você se encaixa, você que está aqui, você que nos ouve pela internet. Deus vai nos conduzir em triunfo, mas é importante que a gente entenda que temos limitações. Paulo as tinha, Davi as tinha, todos nós as temos. Foi dada a largada para a vitória nesta igreja. E é importante que os irmãos, como igreja, enquanto pessoas também, tenham consciência, levando em conta as suas limitações. Mas Paulo nos apresenta uma segunda verdade em relação a foi dada a largada para a vitória. Além de levar em conta as nossas limitações, nós devemos levar em conta também o poder de Deus. Porque em seguida, assim que Paulo admite a sua falha, assim que Paulo admite que não aproveitou a oportunidade para pregar o Evangelho, ele estabelece uma verdade. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu falhei, eu não aproveitei a oportunidade, eu tinha que ter pregado o Evangelho, eu tinha que ter feito isso, feito aquilo, eu não o fiz. Sensação de derrota, abaixa a cabeça. Porém, de repente, ele a ergue e diz, graças, porém, a Deus, que apesar de mim, pelo seu poder, ele vai me conduzir em triunfo. É bom você também ter essa consciência na caminhada da vitória. Deus vai agir. Deus tem um poder maravilhoso para fazer as coisas acontecerem quando você menos espera. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que ele vai dar infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Acontece que há pessoas que entram no caminho da vitória, querem ser vitoriosas, mas só acham que vão depender de si. Só entendem que o seu potencial é que vai gerar a vitória. Não creem no poder de Deus. E Paulo está dizendo, eu creio. Eu falhei, mas Deus vai me conduzir em triunfo. Voltemos a Davi. Davi está lá diante do Golias, e é Golias quem o faz lembrar das suas limitações. Qual é a reação de Davi? Sai correndo, de medo só do vozeirão e do tamanho do Golias? Não! Aquele adolescente se volta para aquele gigante e diz, você vem contra mim com as suas armas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um amém aí, gente? Amém. Isso. Concorde comigo, é a palavra. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o seguinte, você é forte, você é grande, você é poderoso, mas o meu Deus é maior do que você. Então, para nós experimentarmos as vitórias, precisamos crer a cada momento que, apesar das situações, Deus continua sendo Deus. Há muitas pessoas que buscam a Deus pelas bênçãos. Não está errado, Deus é um Deus abençoador, mas não se deve correr atrás das bênçãos. Deixa que as bênçãos cheguem até você. Tem gente que muda de igreja por qualquer coisa. Já viu isso? A bênção agora está lá. Lá está a unção. Aí você pergunta, o que é unção? A pessoa não sabe. Um dia um jovem chegou para mim e falou, pastor, eu quero mudar de igreja, o senhor dá transferência?
Para onde você vai? Vai para aquela igreja tal. Mas por quê? A gente fez alguma coisa errada? Pregou alguma heresia? Alguém te tratou mal? Não. Foi aqui que eu conheci o Senhor, aqui que eu fui salvo, e essa igreja é muito boa, mas eu quero ir para outra que tem mais unção. Mas o que tem de unção? Falou, pastor, lá tem a unção da lagartixa. Na hora do louvor, a gente encosta na parede e tem a sensação que está subindo que nem lagartixa. Falei, meu irmão, Deus te abençoe, vai para a lagartixa. Tá, não tem jeito. Hoje as pessoas estão ávidas, querem apenas o poder, mas não querem servir a Deus. Só querem receber, é a igreja do consumidor. Eu quero, onde eu vou, onde tem legal, coisa boa, programação boa, um bom time de louvor, uma mensagem boa, tarará. Mas se precisar de mim, estou fora. Não conte comigo, não. Mas nós não somos assim, graças a Deus. Temos a convicção de que Deus é poderoso. E que não adianta correr atrás das bênçãos. O Deus da bênção vai fazer com que a bênção chegue. Uma dessas igrejas que tem por aí, eu tenho muito cuidado de falar sobre elas, porque Deus usa cada um de nós na sua loucura mesmo, né? Mas uma dessas igrejas que tem por aí, esses dias fez um culto da troca do anjo da guarda. Troca do anjo da guarda. Seu anjo da guarda está com a pilha fraca, está batendo biela, está na hora de trocar. É lógico que tinha que dar um troco para trocar o anjo. Gostou aí né? Pois bem, a irmã chegou para mim e disse, pastor, nós não vamos fazer o quê? O culto da troca do anjo? Falei, que isso, meu irmão? Não, porque a outra igreja fez, é bom a gente fazer para trocar o anjo. Falei, minha irmã, abra as palavras. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Se tiver que trocar, é o poderoso que troca. Não sou eu que tenho que fazer culto para trocar o anjo. Havia um homem numa igreja que ele dirigia muito rápido. Ninguém gostava de andar com ele porque ele era louco no volante. Igreja de interior, a gente faz muito visita em outras igrejas. Intercâmbio. Então conta com o carro de todo mundo, que às vezes não tem nem grana nem para alugar ônibus. Pois bem, aí juntou os carros na frente da igreja. Teve um que foi com 8 carros, mas ninguém foi com aquele irmão. O cara era louco, ficou muito bravo. O pastor fez uma oração na saída, abençoando os veículos, pedindo que Deus colocasse anjo nos caminhos e tal. E o cara foi bravo na estrada. Ninguém quis ir com ele. Vou chegar primeiro todo mundo. Um subidão, onde era proibido ultrapassar, faixa dupla lá impedindo, ele entrou para ultrapassar uma carreta com tudo, e lá em cima apareceu outra carreta. E ele vai aqui, não diminui. E ele vai. Ele aqui, a carreta vindo. De repente, o anjo que estava do lado dele falou, ô Sebreco, ou eu pulo. Que nem anjo aguenta esse trem. Porque só o anjo foi com ele. Meus irmãos, vamos crer que Deus vai agir. Vamos crer que Deus vai fazer o impossível. Permita-me compartilhar uma experiência que eu e o pastor Paulo Moreira tivemos em 1986. Pois bem, eu recebi um... Meu irmão, o pastor Paulo não é tão velho, não. Fiquem tranquilos. Eu tenho informações que ele não entrou com Noé na arca. Pisou na lama do dilúvio, mas não entrou na arca. 1986, um grande congresso de evangelização em Amsterdã, promovido pela Associação Billy Graham. Eu recebi o convite, Paulo estava trabalhando lá como representante da igreja brasileira, e quando eu mandei a minha inscrição, foi com um dia de atraso, e eu fiquei sabendo que o Paulo estava lá, e pela nossa amizade, consegui o telefone, liguei para ele. Ele falou, não, pode deixar, está tudo tranquilo aqui, eu administro a situação, não há problema não. E cada um de nós brasileiros tinha que dar $500, era a nossa participação para ir, e com isso você ganhava a viagem, ganhava a estadia no congresso de 10 dias. Gente, na época o dólar era 14 por 1, faça essa conta. Era uma grana boa que a gente tinha que dar. Nessa época eu estava dando aula no seminário da IPI do Brasil, lá em Londrina, estava um dia jogando meu futebol com os alunos, toco o telefone, ligação para você da Holanda. Falei, opa, lá vou eu. Todo fardado com a minha roupa de futebol,
E lá o Paulo Moreira, ô Paulo, é o seguinte, tem uma informação para dar para você. Acabou o dinheiro para o Brasil. E eu lamento te informar que você não vai ter ajuda. Falei, que isso, rapaz? Eu já tinha falado para todo mundo. Meus irmãos, era a minha primeira viagem internacional. Sabe criança quando pega sorvete, se lambuza? Eu estava assim, falando para todo mundo. Eu sou nascido numa cidadezinha chamada Muzambinho, Minas Gerais. Jamais pensei em sair de lá. Quanto mais ir para Holanda, Amsterdã. E o Paulo, Paulo, estou chateado, você me perdoa, eu não consegui. Mas olha, o meu chefe está aqui do lado e ele está dizendo que sente no coração que você tem que vir. Eu falei, mas ele não sente no bolso? Só senti no coração. Aí o Paulo usou uma frase que me derrubou. Ele disse, você não tem fé não, rapaz? Uma punhalada. Eu tenho. Se Deus quiser que eu vá nesse trem, eu vou, e ele vai dar um jeito. É o seguinte, Paulo me dizendo, você tem o convite, só que agora você tem que pagar tudo. Avião e hotel e a inscrição. Quanto que é isso? $5.000. Faz isso vezes 14. Para dar os quinhentão já era um sufoco. Mas eu falei, eu vou. Se Deus quiser que eu vou, eu vou. Desliguei o telefone, ajoelhei, fiz uma oração. Falei, pai, se for da tua vontade que eu vá nesse negócio, o senhor vai fazer um milagre, porque eu não tenho condições. Agora eu vou fazer um trato com o senhor. Eu não vou falar com ninguém. Não vou nem pedir na igreja que eu sou pastor. Se tiver que ser do senhor, eu vou. Mas vou fazer um acordo com o senhor. Se a pessoa vier me perguntar como é que está a viagem, eu vou entender isso um sinal de liberdade para expor a situação. Está entendendo? Tá bom. Assim fui. Aí chegava um irmão, tudo bem, beleza, tal. E eu ficava esperando Deus usar aquela pessoa e nada. Aí vinha outra, aí aquela viagem. Meu irmão, você perguntou, quero dizer o seguinte, aconteceu isso. Então eu estou esperando no Senhor. Aí o irmão enfiava a mão no bolso e pimba. E eu não tinha fé, meus irmãos, para orar pelo valor dos $5.000. Eu fazia a conta já diminuindo, porque eu confesso a vocês. Bom, chegou o dia de embarcar. Além dos $5.000, eu tinha $600 para viajar. Meu irmão, muitos aqui já foram para fora do Brasil. Você sabe que você não sai do Brasil com menos de $1.000, $2.000 no bolso. Eu saí com 600. Para passar 15 dias nas Europa. Você imagina como é que ia ser o sufoco. Cheguei, paguei à vista lá no aeroporto de Guarulhos. Paguei a pessoa responsável, aquele dinheirão assim, ó, tá aqui. Muito bem. Meu inglês era ruim demais. Um colega, viajamos juntos, ele já tinha morado nos Estados Unidos, falava inglês fluentemente. Vamos juntos, nós dois, fizemos a programação. Vamos viajar para cá, aproveitar uns dias de descanso que a gente tem. Chegamos na Holanda, ele tinha dado os $500. Entramos na fila, ele recebeu uma plaquinha lá, Yarbus. E eu recebi uma plaquinha, museu. O que é isso aqui? Ele perguntou para a moça. Não, é que você vai ficar no dormitório Yarbus. E esse moço vai ficar aqui no hotel. Eu falei, não, fala para ela que não, porque nós temos que ficar juntos, porque eu não falo nada de inglês, eu tenho que estar junto com você. E aquela americanazinha, um dia eu vou encontrar no céu, dar um beijo nela, porque não pode, que essa americana chata. Não pode, e não teve jeito. Aí o meu colega Antônio Carlos foi em direção ao ônibus, e Yarbus, em holandês, começa com J. O J tem som de I. O primeiro brasileiro que leu Jaburu. Então o apelido daquele dormitório ficou Jaburu. Meus irmãos, um dormitório para 5.000 pessoas. 5.000 pessoas, mesmo lugar. Antônio Carlos foi, eu entrei num choque cultural. Consegui achar meu ônibus, peguei um ônibus ao lado do Museu de Rembrandt, cheguei no hotel, fui na recepção, dei meu passaporte. A moça viu que estava lá, virou para mim e disse, Your room is 12. Não teve jeito. Quem disse que eu entendi o número do quarto? Aí ela fez um apelo, tinha alguém ali do Brasil que falava espanhol. Veio um casal de Costa Rica. O seu quarto é o 12. Fui para o 12. Cheguei no quarto, uma cama, 2 camas de solteiro. Já vi que tinha alguém lá.
Aí eu sentei e falei, Senhor, agora o Senhor tem misericórdia, porque quem será que vai sair do banheiro? O cara estava no banheiro. Quando saiu, meus irmãos, era um irmão da Indonésia. O inglês que aquele povo fala é terrível. Parece que eles engoliram uma serraria, tudo rato, rato, rapa, rapa. Aí você imagina eu, como é que fiquei nisso? 15 dias nessa situação. Dia seguinte fui para o congresso, pastinha, encontrei meu amigo Antônio Carlos. E aí, Paulo, onde é que você ficou? Rapaz, fiquei num hotel. O café da manhã é uma sustância. E você, como é que é? Rapaz, você não quer saber. O Jaburu é terrível. 5.000 pessoas. Café da manhã, um suquinho de laranja com pão com presunto. E eu pensei, Senhor, muito obrigado. O Senhor usou Paulo a mexer comigo. E eu fiquei lá no hotel. Aprenda uma coisa. Deus pode usar pessoas para te abençoar. Deus pode usar pessoas para socorrer você. Deus pode usar pessoas para manifestar o poder dele na sua vida. Mas aprenda também que Deus pode usar você para ser resposta de oração na vida de outras pessoas. Deus pode usar você para socorrer alguém na necessidade. É assim que Deus age. Vez em quando ele manda um anjo por conta dele. Vez em quando é um anjo. Na maioria das vezes, o milagre acontece com a nossa participação. Pega os milagres de Jesus. Multiplicou pão e peixe? Sim, mas teve um garotinho que pôs o pão e o peixe na mão dele. Tirou a pedra da sepultura, ou melhor, ressuscitou Lázaro? Sim, mas os caras tiraram a pedra. Meus irmãos, nós participamos do milagre, é coisa linda isso. Você participando do milagre. Deus é poderoso para fazer as coisas acontecerem e usar pessoas. Nós estávamos construindo um grande prédio lá em Presidente Prudente, para um templo, para 1.000 pessoas. Graças a Deus, tudo bem controlado, mas estava um dia que a gente estava meio apurado. Entrou uma moça lá na secretaria da igreja, eu estava ali. Ela disse, olha, é o seguinte, eu sou secretária de uma médica da cidade, ela não é crente, não é desta igreja, mas ela passa em frente à construção todo dia para ir ao consultório. E ontem pela manhã, quando ela passou, Deus falou com ela, dá o dízimo aqui. E ela até mandou em dinheiro vivo, porque ela nem quer que o nome dela seja descoberto, não é nem cheque. Agora ela quer saber se vocês aceitam. E eu virei para aquela jovem e disse, olha, não aceitamos não. Que coisa horrível isso. Onde se viu Deus incomodar uma pessoa que nem é da igreja, que só passou na frente e viu a construção? Onde se viu um negócio desse? Olha, fala para a sua patroa que nós vamos receber essa oferta com algum constrangimento. Mas se Deus tocar mais no coração dela, aí nós não vamos ter constrangimento. Pode vir. Nunca soubemos quem foi a pessoa. Deus é poderoso. E esse é o caminho da vitória. Quando você conta com o poder de Deus. E finalmente, foi dada a largada para a vitória, não só quando a gente leva em conta as nossas limitações, não só quando a gente leva em conta o poder de Deus, mas também esse caminho da vitória a gente leva em conta os nossos potenciais. Não apenas as nossas dificuldades, ou fragilidades, ou limitações. Além disso também o poder de Deus, mas Deus usa os nossos potenciais, as nossas qualidades. Onde a gente vê isso? Paulo diz o seguinte, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por meio de nós estamos envolvidos no projeto de Deus. E olha, repito, ele está dizendo nós, ele não está dizendo apenas eu, Paulo, e ele está dizendo isso para os corintianos. Paulo acreditava até que corintiano podia ser útil nas mãos de Deus. A carta é para os corintianos, nós estamos pegando hoje de empréstimo. Ele nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Eu e você somos instrumentos de Deus. E se temos limitações, temos potencial. Potenciais, temos qualidades. E Deus quer usá-las para o bem do seu reino. Vamos voltar ao caso de Davi. Golias estabelece as suas limitações. Davi estabelece quem é o seu Deus. Mas Davi tinha qualidades. Ele já tinha dado estilingada em urso e leão, que foram comer as ovelhinhas do pai. Alguém diria a Davi, Davi não vai porque o homem é grande. Davi diria, aí que eu vou. Porque uma testa daquele tamanho, eu não erro de jeito nenhum. Pegou 5 pedras por precaução, porque a testa era grande. Potencial, pontaria. Sabia o que estava fazendo. Você tem potencial, meu irmão. Você tem muitas qualidades. Se colocadas a serviço do reino, nesta comunidade, ou em outra que você está servindo a Deus, vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Admita as suas qualidades também. Não permita que você se torne orgulhoso por conta delas, nem que você fique vaidoso. Mas quando alguém te dizer, meu irmão, parabéns, você teve uma bela atuação, não seja hipócrita, dizendo, não precisava. Que não precisava, precisa. Nós somos hipócritas demais, não? Você faz a festa de aniversário, a pessoa chega com o presentinho, não precisava, porque não precisava, na mão. Você está gastando uma grana com salgadinhos, tubaína. Aí o cara chega de mão banana. Não. Ajudar a pagar a festa, meu. Está entendendo? Então receba o elogio. Dr. Shed, uma vez eu tive o privilégio de hospedá-lo em minha casa e conversando sobre isso, ele diz, Paulo, todas as vezes que alguém me elogia, eu recebo o elogio. E no final do dia, antes de dormir, eu digo, Pai, hoje elogiaram muito o teu filho. Mas esse teu filho sabe que se algo de bom aconteceu foi por tua causa. Por isso, ao Senhor, a honra, a glória, o poder e o louvor. Faça isso. Receba o elogio. Você tem qualidade. Não fique se diminuindo. Não, você tem potencial. Assim como eu admiti a minha qualidade, a minha limitação em relação à ansiedade, algumas pessoas dizem que eu sou um cara organizado. É uma das minhas qualidades. Já organizei uma viagem para Israel, levei 78 pessoas. E tudo correu bem. Em setembro agora eu vou fazer outro, se quiser ir. Comercial, Paulo. Eu estou à sua disposição, posso levar você. Israel e Alemanha. Semana que vem estarei em Campinas participando de um encontro maravilhoso. 35 anos de formatura. Eu e alguns colegas. Minhas fotografias, onde estão as suas? As minhas estão organizadas. Eu tenho um álbum desde o dia que eu saí para o seminário até o dia da minha ordenação. Tudo organizadinho. Facilita muito. Eu quero achar alguma coisa, eu sei onde está. Meu escritório é organizado. Já cheguei a ter 8.000 volumes na minha biblioteca, caro colega. Seminário de ministério, eu percebi que não adiantava ficar juntando poeira. Doei um monte. Então tem um negocinho lá. Mas tudo organizado na prateleira, por assunto. Direitinho. Eu fui em Curitiba uma ocasião, entrei no escritório de um pastor, estava uma placa assim, Senhor abençoe essa bagunça em nome de Jesus. O que é isso? E o duro é que o cara que é desorganizado, ele sabe onde está. Não mexa que eu sei. É o último papel da pilha. Faz um curso de arquivista, meu irmão. Aprenda a guardar os documentos. Olha, se você já estiver lá naquela idade, assim, meio no bico do corvo, achando que o céu vai se abrir, deixa tudo organizado. Facilita para a família. Tem gente que acha que vai viver eternamente. Juntou uns bens durante a vida e não ajuda a evitar que tenha discussão desnecessária. Reparta. Faça com usufruto, garanto o seu. Mas reparta. Você tem potencial. Coloque esse potencial nas mãos de Deus. Dedique-se. Lá em Presidente Prudente, até anos atrás, nós tínhamos um grande time de atletismo. E o pessoal que correu
4x100 lá de bastão, ganhou a medalha de prata lá em Sydney, na Austrália, treinava lá. Inclusive eu treinava com eles, eu corria lá na mesma pista. Você pode não acreditar. Estou dizendo que eu corria na mesma pista. Enquanto eu dava uma volta, eles davam 20, mas eu estava lá. E via o treinamento daquele pessoal todo dia, a mesma coisa, e faz aquele movimento, e pula aquele negocinho. Para quê? Para ganhar alguns milésimos de segundos, para depois pegar uma medalha numa Olimpíada. Dedicação. Você tem potencial, mas se dedique. Tem gente que não se esforça. Tem potencial, mas é vagabundo. Vou dizer uma verdade aqui. Em nome de Jesus, Deus não abençoa vagabundo. Você fica só parado, Senhor, faz chover na minha horta. Sabe esse negócio que a coisa vai vir para você sem fazer nada? Não, rapaz, põe a mão no arado. Faça a sua parte. Vai lá. Ajude. Se dispõe a servir na igreja que você está sendo abençoado, onde você está servindo a Deus. E creia que há um grande potencial que Deus vai usar na sua vida e na vida desta igreja. 1978, primeiro domingo de 78, sabe onde eu estava? Eu estava numa casa, num dos bairros aqui em São Paulo, junto com um pastor chamado Ari Veloso, começando a Igreja Batista do Morumbi. Eu estava lá. Havia limitações. O Ari sabia disso. Crer no poder de Deus, o Ari sempre creu. Quando ele teve um piripaque do coração, eu liguei para ele. Aí Ari falou, não, Paulo, tranquilo, como bom calvinista eu estou sossegado. Creio na soberania de Deus. Aí ele foi, fez o transplante, graças a Deus ele pôde viver mais tempo entre nós. Mas ele cria no potencial. E tanto creu e tanto foi verdade que os irmãos estão aqui como filhas, uma das filhas da Batista do Morumbi. Minha palavra nesta manhã, a esta igreja, no começo de ano, com esse belíssimo tema, foi dada a largada para a vitória. E para isso, vamos levar em conta as nossas limitações. Vamos levar em conta o poder de Deus. E vamos levar em conta o nosso potencial. E com certeza, ao final, gritaremos o grito da vitória. Esse grito da vitória eu vou ensinar para vocês. E aí eu encerro minha palavra. Esse grito da vitória são 3 perguntas e eu vou contar com a sua participação. A primeira pergunta eu faço, quem vive? E a sua resposta deve ser Cristo. Vamos treinar? Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Segunda pergunta, ao seu nome? E a resposta é glória. Vamos treinar? Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Ao seu nome? Glória. Terceira e última pergunta. E ao seu povo? Vitória, vitória, vitória. Quem vive? Cristo. Quem vive? Cristo. Ao seu nome? Glória. Ao seu nome? Glória. E ao seu povo? Vitória, vitória, vitória. Deus te abençoe.